E hoje eu queria falar sobre as 7 colunas para uma casa bem estruturada. As 7 colunas para uma casa bem estruturada. É incrível que essa palavra, Deus me deu ela enquanto eu preparava a palavra de domingo. E aí, paralelamente, fiquei até ansioso, como diz o Júlio, para dar um spoiler para quarta-feira, né? E já dizer para vocês. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no texto, pode colocar no próximo texto aí, por favor, de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25, Mateus 7, 24 a 25. E esse texto, ele é conhecidíssimo, mas eu quero trabalhar exatamente sobre esta estrutura para que nós possamos rapidamente interiorizar esses princípios que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração. Eu peguei o texto errado aqui na minha Bíblia, não vai dar certo mesmo. Eu peguei o 4, é o versículo 7, do 24 a 25. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. A sua casa, ela está edificada sobre a rocha. A sua casa, ela está sendo edificada sobre a rocha. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre os 7 pilares. Eu queria que você já soubesse quais são: amor sacrificial, oração e propósito, prudência destemida, vigilância e discernimento, graça e perdão, humildade e sabedoria. Você percebe quanta coisa interessante a gente encontra nesse propósito? Se você tiver com a sua Bíblia, seja ela digital ou seja ela de papel, eu queria que você pudesse, à medida do possível, ir olhando sobre aquilo que nós estamos falando. E a primeira coisa que eu queria falar sobre vocês é a respeito de amor sacrificial. Tem tantos exemplos na Bíblia a respeito de amor sacrificial, e talvez o maior deles é exatamente o de Cristo, porque a palavra ensina que os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e por ela, assim ela se entregou. Cristo se entregou por nós. Mas olha, em Êxodo, capítulo de número 32, do versículo 30 ao 34, eu quero frisar mais especificamente o 31 e o 32, mas do 30 ao 34 nós vamos encontrar uma história muito interessante. O povo de Israel estava no deserto, e Moisés tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. E diante daquela experiência sobrenatural, se você olhar a palavra, você vai perceber que Moisés tinha recebido as tábuas dos 10 mandamentos. Ele tinha tido uma experiência que a glória de Deus era tão grande, que a face dele refletia aquilo que ele tinha recebido de Deus. E quando ele desce lá de cima do monte, de ter um encontro impactante, transformador, sobrenatural com Deus, ele chega lá embaixo e ele encontra o povo todo idolatrando um bezerro de ouro, celebrando, e esqueceram de Deus, foram para a festa, foram para a bagunça. Mais ou menos assim. É mais ou menos como se
eu pregasse no domingo à noite, você estivesse aqui, recebesse, estivesse cheio da graça, da glória de Deus, e de repente, em um dia qualquer da semana, eu encontrasse você numa boate ou num bar aí enchendo a cara. Eu penso, imagina o coração que fique. Agora imagina um homem que está tendo um encontro com Deus, recebendo revelação de Deus para o povo, e quando ele chega lá embaixo, ele encontra essa condição. Aí Moisés, com aquela situação toda, nós já sabemos toda a história, ele acaba tendo um sentimento muito forte, mas Deus toma a causa de Moisés e fala assim: eu vou matar esse povo, eu vou matar esse povo. Aí o Senhor disse para Moisés: eu levanto outro povo. Ou seja, para que você possa entender, eu estou só reduzindo a mensagem aqui a alguns princípios para você entender. Aí no versículo 31, Moisés tornou ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou um pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado desse povo ou me mata. A proposta de Deus era o contrário. Falou: Moisés, na verdade esse povo não te merece, não me merece, não merece nada. Aí Moisés, como intercessor, chega diante de Deus assim e fala assim: ou o Senhor perdoa o povo ou me mata junto com ele. Daí você pergunta para mim: mas o que isso tem a ver com família? Igreja não é uma família? O povo de Israel todo não era uma família? Ou seja, o que adianta eu, como pastor, estar bem e você não estar? O que adianta, muitas vezes, a gente não acreditar que, se todas as vezes que alguém na família erra, a gente não se colocar como intercessor? Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente precisa colocar a nossa família no altar de Deus e falar: Deus, estão em pecado, eles estão vivendo de forma errada, mas Senhor, dá mais uma chance, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu filho, muda essa história, se colocar como intercessor. Sabe, eu meditando sobre essa história de Moisés, isso me impacta bastante, porque hoje existem poucas pessoas que têm se disponibilizado a ter esse amor sacrificial. Na verdade, o que nós vemos muitas pessoas dizendo assim: eu me separei porque eu não fui suprido nas minhas necessidades, ou eu me afastei da minha família porque eu já não aguentava mais aquela situação. O que eu quero dizer para você é que Deus tem te colocado no meio dessa família para você ser um intercessor, para você amar, para você ajudar, para você transformar, para você se colocar, mesmo quando você percebe que a mão de Deus está vindo, assim, por causa do erro e do pecado, você colocar: Deus, por favor, entra nessa causa, perdoa. Não, eles não estão entendendo, eles vão entender esse processo. Sabe, é interessante, nós vemos que Moisés, ele se coloca numa situação que eu fico me perguntando assim, o texto diz assim: então, ou risca o meu nome do livro da vida, risca o meu nome do teu livro. Você está disposto a pagar esse preço pela sua família? Você está disposto a pagar esse preço pela sua família de fé? Sabe, eu me questiono quando eu olho um coração desse, quando eu vejo Deus, através da sua palavra, exaltando Moisés como um grande líder. Eu penso que é isso que Deus quer, muitas vezes, na figura de um sacerdote dentro da casa. É isso que Deus quer na figura de um líder espiritual que quer na sua célula cuidar do seu povo. Então, diante dessa palavra, diante disso tudo, o que Deus diz para Moisés? Deus diz: agora vai, pois, conduze o povo para onde eu tenho dito, meu anjo irá diante de ti, e no dia da minha visitação, então eu vou visitar o pecado individualmente de cada um.
Então olha só, sabe que a nossa posição de intercessor diante de Deus pode mudar o coração de Deus. Um coração que pode estar desfavorável por causa das más atitudes, pode mudar o coração de Deus para mais uma chance, para mais uma oportunidade. Então, uma família, um lar, uma casa, a primeira estrutura que ela precisa ter é pessoas que estejam dispostas a ter um amor sacrificial, um amor além de todas as circunstâncias, um amor que eu vi muitas vezes quando eu moro nessa cidade aqui, desde que ela tinha valetas para todo lado, né? Esses dias eu conversava com o pastor Valdomiro sobre isso. Nós vimos e muitas vezes até ajudamos filhos ou esposas retirar maridos de dentro da valeta que vinha bêbado dos bares da vida por aí e caíam nas valetas e às vezes estavam por desaparecer. Quantas vezes... Vocês conhecem histórias assim? Quem é aqui do Veisópolis conhece alguma história assim? Então eu quero dizer para você, o seu amor ele precisa ser sacrificial. E eu vi gente que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e hoje a família está servindo a Deus, restaurada, redimida, porque alguém foi capaz de amar alguém que estava na droga, na bebida, no álcool, amar, interceder, orar, fazer campanha na igreja, sabe, e colocar. Deus ama esse tipo de atitude. Deus não deixa passar batido quando nós mostramos o nosso coração favorável nessa direção. Você está comigo? Você está entendendo essa palavra? Sabe, esse é o primeiro o primeiro pilar que você precisa fazer na construção de uma casa ou na reconstrução de uma casa nova, um amor sacrificial, como Moisés teve essa capacidade de dizer: ou o Senhor perdoa eles ou o Senhor risca o meu nome. A gente tem que fazer esse tipo de, sabe, a gente vê na Bíblia algumas histórias desse tipo. Jacó, quando ele segura o anjo, ele fala assim: eu não vou largar, a gente vai ficar aqui rolando, mas eu não vou largar enquanto o Senhor não me abençoar. É coisa desse tipo assim, sabe? Mas às vezes a gente quer pensa que é fácil, pensa que nós não queremos fazer sacrifício nenhum pela nossa família. Há um preço a ser pago pelos nossos filhos. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quanto é que vale a sua família? Quanto é que vale? Para mim, a minha família não tem preço. A minha família não tem preço. O preço que for necessário pagar, principalmente do ponto de vista espiritual, é esse tipo de amor que Deus tem colocado no nosso coração. E eu estou falando de família biológica, mas a gente não pode esquecer que nós somos uma família espiritual. Muitos daqueles que estavam lá embaixo não era a família de sangue de Moisés. Literalmente, os hebreus era o povo de Deus, mas ele estava pagando um preço por eles. Às vezes nós precisamos fazer isso por alguém da nossa célula também. Às vezes a gente precisa juntar com outra pessoa e orar, interceder até as coisas mudarem e acontecerem na nossa família. A segunda coluna das 7 colunas de uma casa bem estruturada é oração e propósito. Talvez eu podia ficar só nessa parte, mas todo mundo aqui, eu penso que se tem alguma experiência com igreja, com a palavra, conhece a história de Ana. A oração de Ana, a nível de família, é uma das orações mais fortes. E a história toda que você vai ver contada está em 1 Samuel, capítulo de número 1, capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Mas o versículo 10 e 11 resume aquilo que Ana fez. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto. Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. Ele tinha outras esposas, e uma delas chamava Penina, e o problema é que Ana tinha muita vontade de ter filhos, de engravidar,
mas ela era estéril. Enquanto a outra, a sua rival, né, porque na verdade Deus não fez o homem para ter 2, 3, 4 esposas, sempre dá rolo. Você pode ver na Bíblia a história, toda vez que tinha mais alguém, sempre dava rolo. E aí no caso ali era igual. E a Bíblia diz que enquanto Ana não conseguia ter filhos, Penina, a rival de Ana, tinha um atrás do outro. Era aquele negócio. E na cultura judaica tinha muito essa questão, né, de que se uma mulher era estéril, ela falava assim, ela é amaldiçoada por Deus, está em pecado, como é que pode? Olha lá, enquanto a outra tem um tanto de filho, ela não tem nada. Então tinha toda uma questão, que a mulher por si só já, ela tem esse sonho, esse desejo de ser mãe. E nessas últimas 2 semanas nasceram 2 crianças aqui na igreja, 2 milagres de Deus, né? Uma aqui das Ribeiro aqui, né? E a outra do Tiago e da Fran, que foi um milagrão. Da Fran, ela perdeu uns quantos aí, e Deus respondeu. E ali faz um tempão que a gente está orando junto, e Deus concedeu essa bênção. São sinais maravilhosos de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes que a família está crescendo. Mas Ana, ao invés dela se conformar, ou ao invés dela simplesmente se deixar levar pela sua aquela frustração de não ter filhos, Ana, e como era de costume em Israel, eles subirem durante as festas do Senhor, ou no mínimo uma vez por ano eles iam para o templo, e lá levavam as suas ofertas, primícias, dízimos e tudo mais, e suas necessidades. Ana foi, e ali Ana ficou orando, chorando por horas, horas e horas. E como a Bíblia diz, com amargura de alma. Quem ora com amargura de alma, ora chorando, ora gemendo, ora sofrendo. Ora, quem é que nunca orou com amargura de alma? Só quem nunca teve problema. Eu duvido, né, que todos nós em algum momento oramos assim. E ela chorou abundantemente, mas ali ela não se ateve só a isso. Ela fez um voto ao Senhor. Olha o segredo: oração e propósito. Porque nós precisamos entender o seguinte: a oração tem a parte de colocarmos diante de Deus e esperar uma resposta de Deus. E o que é que eu estou disposto? Qual o preço que eu estou disposto a pagar? O que eu estou disposto a sinalizar para Deus? Ana fez um voto, um propósito de que se Deus lhe desse um filho, logo que desmamasse, ele ia devolver para o Senhor, trazer para o templo, para servir no templo e tudo mais. Mas ela não queria tanto um filho, ela queria ter um filho, ela queria ter o prazer de amamentar um filho, mas ela queria ter o prazer também de agradecer a Deus por aquilo que ele tinha feito. Então ninguém colocou uma faca no pescoço de Ana, ninguém disse assim, você só vai engravidar se você fizer isso. Não, ela voluntariamente fez um voto ao Senhor. Talvez, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm esquecido disso, de fazer alguns votos, alguns propósitos diante de Deus por um objetivo, algo que coloque assim, eu vou fazer isso até que Deus me responda, eu vou fazer, mas o que é isso? Irmão, é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Sabe, algumas pessoas fazem um propósito de orar por todos os dias, durante muitas vezes, às 3 da manhã. Outros fazem votos financeiros diante de Deus. Outros fazem votos alimentares, de jejum, de abandonar alguma coisa que lhe é muito importante na sua vida. Eu fiz já muitos votos na minha vida, e alguns deles assim, muito marcantes. Houve um tempo que eu rapei
o meu cabelo, fiquei careca por algum tempo, e teve uns doidos na igreja que me acompanharam também nesse tempo. Que desafio, não é tanto problema para você, né? Isso aí. Mas, na verdade, teve um tempo que eu passei 3 meses andando descalço, entre o mês de junho e agosto, numa época fria, difícil. Mas eu quero dizer para você assim, são coisas que nos custam, mas tem muita gente que não está disposta, tem gente que não está disposto a colocar diante de Deus, tem gente que não está disposto a fazer uma campanha de 7 semanas, tem gente que não está disposto a falar, não Deus, eu vou permanecer fiel na tua casa em todos os propósitos, eu vou me entregar para o ministério. Mas Ana, ela colocou diante de Deus, ela fez um voto, tem toda uma história aí que se você não conhece, você pode ler o texto todo depois, mas o que eu posso dizer para você, essa oração e propósito de Ana acionou os céus, acionou o sobrenatural, veio o mover de Deus para a sua vida. Então, hoje Deus está perguntando para você, o que você tem para me oferecer? O que você está disposto a sacrificar? O que você está disposto a fazer de propósito? O problema hoje é que tem gente que nem orar não quer. Eu tenho um tanto de gente que é os irmãos 6 horas. Você conhece os irmãos 6 horas? É o irmão 6 horas por mim, 6 da célula ora por mim, 6 lá na igreja ora por mim, é os irmãos 6 horas. Nem ele mesmo quer orar. Esses dias uma irmã colocou uma circunstância para minha esposa, pedindo oração. Aí do nada assim a Tati teve uma direção assim, perguntou para ela, mas você tem orado por isso? O que você tem? Aí assim, você tem vindo nas campanhas? Você tem? Aí ela, mas é que eu não tenho força, que eu não tenho. Eu falei, irmã, mas se nem você está orando, se nem você fez nenhum propósito, nenhum voto ainda para Deus por isso, o que vai resolver eu orar por você nesse sentido? E aí não ficou nisso, né? Eles fizeram uma aliança. Eu me lembro que durante 7 dias seguidos a minha esposa foi na casa dela, orar com ela, e Deus trouxe uma resposta sobrenatural na vida dela, e desde então ela aprendeu a viver debaixo dessa perspectiva. Então o que eu quero dizer para você assim é que Deus tem algumas coisas que Ele espera de nós, alguns movimentos na direção daquilo que a gente quer na nossa vida. O terceiro pilar de uma casa sólida, bem-sucedida, abençoada, como essa casa construída sobre a rocha, é a obediência incondicional. Obediência já é difícil, né, gente? Obedecer já é difícil. Agora, incondicional, sabe? Obedecer sem boquejar, obedecer sem argumentar, obedecer sem pedir um arrego, porque às vezes é assim que os filhos fazem, né? Às vezes você... Quem é que nunca fez isso, ou nunca teve um filho que fez assim, mandou lavar louça, deu uma ordem para lavar louça, falou assim, deixa eu terminar o meu joguinho aqui primeiro, ou deixa eu fazer tal coisa primeiro, ou às vezes nós temos esse mesmo tipo de atitude com Deus. Tanto é que é incrível essas questões, que o nosso maior exemplo é exatamente Abraão. O texto bíblico de Gênesis 22, de 1 a 5, principalmente os primeiros versículos, diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, eu gosto mais da outra versão que diz, colocou Deus Abraão à prova, né? E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa foi a ordem de Deus. E aí o versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, o Isaque seu filho,
cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, e o resto da história você já sabe. Sabe, Deus diz assim, depois demorou tanto tempo para a promessa acontecer, de Isaac, que porque Abraão aprendeu a obedecer do jeito mais difícil. Porque a primeira coisa que Deus tinha ensinado a Abraão, e ele tinha que ter aprendido a obedecer, era esperar. Que Deus fez a promessa e diz, eu vou te dar uma descendência, vou fazer que seja multiplicado. A promessa era exatamente como as estrelas do céu e a areia do mar. Essa promessa Deus fez tanto para Abraão como para Sara. Vou fazer você pai de uma grande nação, pai de multidões, né? E a Sara mãe de nações, e essa foi uma promessa. Aí eles... tá bom, quando Deus faz uma promessa, agora a gente precisa estar firmado na promessa. Mas Abraão quis dar um jeitinho, ele e Sara quiseram dar um jeitinho, antecipar as coisas, e foram, a história é bem longa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. E Abraão acabou tendo um relacionamento lá com uma concubina, combinado com Sara para ali ter um filho dentro de casa, Ismael. E isso, na verdade, foi um tiro no pé, porque até hoje a nação de Israel paga o preço, porque o Ismael é o pai de todos os árabes. Então, hoje Israel vive em conflito com os árabes e tudo mais, por causa exatamente de Abraão não ter obedecido a Deus. Mas daí Deus dá uma outra chance e diz para Abraão agora, aí Deus dá o filho, vem o filho e tudo mais, e o mesmo filho que Deus deu para ele, agora Deus pediu. E Abraão, eu penso que, eu já algumas vezes tentei me colocar no lugar de Abraão. Algumas vezes eu chorei a dor de Abraão. Tem até uma canção que fala, a canção de Isaac. Eu esqueci o nome do cantor agora, mas a canção ela traz tanta emoção a respeito dessa caminhada, dessa jornada de Abraão com Isaac, do lugar onde eles estavam, porque parece assim ainda que Deus foi assim bem duro com Abraão, que ele tinha uma jornada para fazer, pensando no que ele ia fazer, porque a obediência, às vezes num primeiro momento a gente fala sim, e aí se a gente começa a caminhar na direção de obedecer e a gente vê que é difícil, a gente desiste. Não sei se é assim muitas vezes, porque dizer que vai obedecer é fácil, senão eu faço, mas a hora que você começa a pensar e refletir, fala assim, não, e Abraão sai do lugar que ele estava, ele tem todo ali um ritual, ele chama os seus empregados, ele pega Isaac, ele parte a lenha, ele arruma tudo ali em cima do jumento e sai, e ele vai subir, Deus ainda fala assim, olha, no caminho eu vou falar qual das montanhas que eu quero realmente que você sacrifique. Vai Abraão obedecendo a Deus, obediência incondicional. Há coisas que Deus pede para mim que Deus não pede para você. Mas há coisas que que nós precisamos entender também que Deus nos pede coletivamente. Então, diante dessas coisas, dentro da casa, dentro do lar, há coisas que Deus pede para a minha família que Deus não vai pedir para você. Sabe, Deus pediu para mim uma entrega total e restrita, ministerialmente falando. Irmão, vocês não têm ideia do quanto que ferve aqui nessas veias um dom, uma graça de negociante. Vocês não têm ideia. Alguns agora, ultimamente, descobriram um pouquinho disso, porque eu estava ajudando o Manancial no bazar por um propósito. Vocês estão entendendo? Mas houve um dia que Deus falou assim para mim, você... hoje, dobra o seu joelho aqui e renuncia à sua vida profissional, renuncia, porque você vai viver do ministério, para o ministério, para cumprir o propósito de Deus. E sabe, eu tentei negociar com Deus, Senhor, mas eu vou dar o melhor de mim, olha, e pensa bem, se eu puder continuar ainda fazendo negócios e tal, eu não vou nem precisar custar nada, e aí Deus está nem aí, fala assim, é eu que sustento, é eu que cuido, é eu que levanto, é eu que abençoo, e pronto, acabou. E eu fiz essa entrega, só que eu tenho vários amigos meus,
que Deus não pediu isso para eles. Eu tenho muitos amigos meus, eu tenho amigos que são mega empresários, são pastores bem-sucedidos também. É algo que Deus colocou diante deles. Como eu gostaria, no passado, quando ainda muito jovem, quando no chamado de Deus nesse propósito. São entregas, são obediências incondicionais. Eu vou dizer para você, quando Deus falou, eu fiquei daqui para ali, mas incondicionalmente obedeci a Deus e hoje estou aqui com vocês, sou realizado naquilo que faço, Então eu quero dizer para você assim, há coisas que Deus vai pedir para a minha família que não pede para a sua, há outras coisas que Deus vai dizer para a sua família que não diz para a minha, mas nós precisamos entender que quando Deus te disser alguma coisa, obedeça incondicionalmente, seja lá o que for. Aí você fala assim, meu Deus, mas que absurdo, ofereceu o próprio filho. Abraão, no final das contas, na oração, ele diz assim, eu sei o Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que deu e fez o milagre, ele podia ressuscitar, dar vida aos mortos de novo, trazer de volta, me dar outros filhos. Então nós precisamos entender essa perspectiva de Deus para a nossa vida. Eu estou vendo que eu vou ter que deixar os outros pilares para outra quarta-feira. Mas vamos lá. O quarto pilar, a quarta coluna de um lar bem-sucedido, de uma família, de uma casa estável e bem-sucedida, é a prudência destemida. A Bíblia fala a respeito de Daniel, no livro de Daniel, do capítulo 1, versículo 7, 9 e do 7 ao 9, a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos eles foram levados para o palácio real e lá foi dado a eles assim, olha, vocês fazem parte do palácio, está aí os manjares, está aí as bebidas, está aí tudo à vossa disposição. Mas Daniel e os seus amigos, eles eram servos de Deus. Eles olharam para aquilo e eles perceberam que estava ali uma armadilha. Sabe, o que eu quero dizer para você, que o diabo coloca sempre diante de nós algumas propostas que parecem ser irrecusáveis, algumas coisas tipo assim, uau, meu Deus, eu estou no palácio, eu posso comer o que eu quiser, eu posso tomar os vinhos mais caros do mundo, eu posso isso ou aquilo. E Daniel se junta com seus amigos e ele fala com o chefe, que quem cuidava deles, e fala assim, olha, seria possível a gente fazer uma dieta alimentar natureba, né, natural? Seria possível a gente se alimentar à base de legumes, água e tudo mais? Eles tinham lá a oportunidade de se lançarem naquele processo, mas a prudência dele, corajosa, porque o texto bíblico diz que o chefe dos eunucos, né, ele disse assim, mas se vocês começarem a fazer essa dieta alimentar e vocês ficarem aí com a fisionomia de como se estivessem mal alimentados, o rei vai cobrar de mim. Aí Daniel falou assim, pode deixar comigo, nós nos garantimos nisso. E quando chegou o tempo adequado, eles se apresentaram, eles estavam saudáveis, mais belos do que os outros, e estavam abençoados. Porque ele foi prudente, decidiu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ele sabia o que estava por trás de todas aquelas coisas. Há alguns momentos, irmãos, que a gente precisa ser muito corajoso e ser prudente, e entender que algumas oportunidades não passam de laçadas, de armadilhas do diabo contra a família. A gente precisa ser cuidadoso nesse processo. Então uma família, um pai de família, um lar, uma casa que é estruturada na rocha, são pessoas que são prudentes, estão atentos a todas as boas oportunidades ou as más oportunidades que se colocam. O quinto pilar, a quinta coluna, é a coluna da vigilância e do discernimento. Você já ouviu aquela frase assim, aquela palavra, alguém fala assim, vigia varão, vigia varoa. Você já percebeu que a gente, dentro de casa, no lar, a gente precisa estar sempre em vigilância?
a gente precisa ter discernimento das coisas. A história aqui desse texto bíblico que está aí no telão, é só uma parte dele, mas Juízes capítulo 7, versículo 1 a 8, é uma história muito conhecida, que é a história de Gideão. Deus chama Gideão para ele libertar o povo de Israel, e Gideão mobiliza e de repente ele tem lá 32 mil homens que estão lá com ele debaixo de um propósito. É incrível a gente perceber o quanto Gideão conseguiu mobilizar homens para ir para a batalha. E é interessante que desses 32 mil homens, Deus olha e fala assim: Gideão, esse exército está muito grande. Na verdade, o outro exército tinha milhares, era muito maior, mais poderoso. E aí Deus fala para Gideão assim: esses 32 mil homens são muito, essa equipe está muito grande, você precisa de uma equipe melhor. Aí Gideão, eu penso que ele fala para Deus: e agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou escolher? Porque um desafio é isso. Como que eu vou dizer assim: você presta, você não presta, você não presta, não presta, você presta, você não presta, vai para casa e coisa e tal. Deus falou assim para Gideão: agora você vai fazer um teste. Leva eles para o rio, leva eles lá para a fonte de águas e presta atenção. Eles vão beber água, eles estão com sede, esses homens todos, e você fica bem atento. Olha como a questão estratégica, a questão do discernimento, da vigilância é muito importante. Ele diz assim: alguns, quando chegarem lá, eles tem alguns que tão rápido, tão com sede, querendo tomar água na frente de todos os outros, eles já vão enfiar a cara na água e vão beber água igual o cachorro bebe água. Como que um cachorro bebe água? Lambendo a água direto, né? Então você fica atento. Aqueles que forem beberem água dessa maneira, eles não servem para a batalha. Mas quem serve, Senhor? Aqueles que forem, eles pegarem a água com a mão e beberem a água e sem perder a noção do que está ao redor, esses estão preparados. Ou seja, esses são aqueles que vão estar vigilantes e discernindo o processo. Porque é só você olhar, na lógica é isso mesmo. Quem baixa a cabeça para beber alguma coisa, ele perde toda a noção. Agora, quem pega a água e observa aqui e lá, ele está atento àquilo que o inimigo está fazendo. Uma das coisas que tem faltado muito na família é vigilância. Tem marido que não vigia, tem esposa que não vigia, tem filho que não vigia, tem gente que não tem discernimento espiritual, não consegue entender o que está acontecendo, tem gente que não percebe os movimentos, não percebe quando alguém estranho se aproxima muito da família. Sabe, irmãos, tem muitas coisas sérias dentro da família. Vou dizer algo para você. Tem família que tem um relacionamento muito bom e abençoado, e é isso que Deus quer. Mas tem gente que se orgulha disso. Tem gente que começa a contar. Você quer ver uma coisa bem interessante que às vezes acontece? E eu já vi algumas histórias assim. Tem mulher que começa a contar a vantagem do marido na roda das outras mulheres. Está lá numa rodinha de mulher, para lá e para cá, como começa a contar a vantagem. Que meu marido é isso, que o marido é aquilo, meu marido lava a louça, meu marido me dá presente, me dá joias, e vocês não têm ideia como é que é o meu marido na cama e tudo mais. Aí tem umas mulheres que ficam lá bem de jeitinho, e aí começa a prestar atenção no marido dessa mulher. E às vezes o marido dessa mulher não faz nada daquilo, e era tudo aquilo que ela... Mas a falta de vigilância, Irmão, não fica fazendo propaganda do que você tem em casa, não. Cuida bem, agiliza as coisas dentro de casa, nem o homem, nem a mulher fica fazendo propaganda, não. Sabe? É igual o homem que a mulher se veste de qualquer jeito por aí, ele permite, ele deixa que não, minha mulher é livre, é o que é bonito é para ser mostrado. Então deixa a coisa acontecer. O que a palavra de Deus fala? Ordem e decência, sabe, nesse processo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês aqui.
vigilância e discernimento. A gente precisa entender, discernir os relacionamentos, os lugares. Não é que a gente agora vai ficar neurótico com as coisas. A gente tem que estar vigilante, entendendo, discernindo o que Deus está falando a respeito das coisas, sabe? Uma vez aconteceu uma tragédia em Israel porque um rei, ele quis levar os seus convidados, outros reis, para conhecer os seus tesouros. Vem aqui, observe, conhece. Aí a história a gente vai saber depois o que de fato aconteceu. Então, o que eu quero dizer para você, assim, a vigilância, o discernimento espiritual precisa ser contínuo dentro de casa, dentro da família, com as palavras, com as atitudes. A vigilância deve ser, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os nossos filhos, eles estão observando cada atitude, cada palavra que nós fazemos, cada coisa. Essa semana passada para mim foi muito impactante e linda, e até um testemunho para dizer para vocês que na mesma semana, meus 2 netos, nós tivemos momentos de oração aqui na igreja. Eu estava com a Lorena aqui orando com ela numa sexta-feira, na outra foi com o Gabriel, e eu orando com ela, comecei a profetizar sobre a vida dela, e profetizar, e eu disse, você vai conquistar as nações, Deus vai te levar para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, você vai ser uma profeta. E eu orando com ela, de repente ela falou assim para mim, vovô, eu quero ir para Jerusalém. Aí você fala assim, mas que incrível. Talvez você fale assim, mas por quê? Todo esse tempo, anos e anos, os avós, eu tive já o privilégio de ir 14 vezes a Israel. Todo esse tempo ela está observando nossa paixão, nosso amor, nossas orações por Israel. Então, ela como que, se ela dissesse para mim assim, para mim não importa se for para a Europa ou para os Estados Unidos, eu quero mesmo ter uma conexão com a Terra Santa. Aí eu estava aqui nessa cadeira orando, sexta-feira agora na Torre de Vigia, o meu netinho estava brincando para lá para cá, daqui a pouco ele ajoelhou aqui do meu lado, ele veio aqui do meu lado e, vovô, o que você está fazendo? Eu falei, estou orando. Posso orar com você? Então tá, aí a gente começou a orar juntos ali, e aí eu comecei a orar, e a gente orando juntos ali e tal, e de repente eu começo a ver, e ele começa a orar por cada um da família, todos. Eu tive até que ajudar, mas com a família extensa, nós somos acho que 26, né? A família dos meus pais e tal, e ele orando, e a família daqui, a família da Salete, orando e tal, e daqui a pouco ele começou a orar pelas crianças do manancial. E aí começou a orar pelas crianças que não tinham coisas para comer, e pelas crianças da África. Eu falei, meu Deus, sabe o coração? Então o que nós precisamos entender, eu estou usando esse exemplo para dizer para você assim, agora, se você xingar dentro de casa, se você falar mal dos outros, se você falar mal do governo, os teus filhos vão repetir, reproduzir, eles vão ter isso. Em algum momento, você vai passar uma vergonha enorme com essas coisas. Não pense você que vai passar batido aquelas brigas que você tem dentro de casa, entre casal, a discussão. E de repente eles vão chegar um dia assim, pastor, você sabia que meu pai briga com a minha mãe? Você sabia que minha mãe xinga o meu pai? Sabia que quando o meu pai demora para chegar em casa, a minha mãe fica indignada e começa a quebrar as coisas? É ou não é? Eu estou dizendo alguma coisa. E aí, como que a gente resolve isso? Filho, o que acontece dentro de casa, você não precisa contar nada para ninguém, não adianta falar nada. Você tem que mudar o comportamento. Tem que ter atitudes de discernimento, vigilância em tudo aquilo que age. Então, queridos, essa é uma estrutura, um pilar, essa é uma coluna de uma casa abençoada por Deus. E em sexto lugar, graça e perdão. Não existe possibilidade de uma família ser abençoada se não houver graça e perdão. Porque a gente erra um com o outro, a gente falha.
a gente tem negligência, sempre vai haver, por melhor que você tente ser, nós somos humanos, falíveis, às vezes Deus permite até que a gente erre, exatamente para que a gente não ensoberbecer o coração de achar melhor que os outros. A Bíblia conta a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, mas que perdoou seus irmãos e sustentou os seus irmãos. Houve um momento, e é interessante, lá no final do texto todo, é em Gênesis 50, mas do versículo 19 em diante, né? Depois que José se deu a conhecer os seus irmãos, os irmãos de José souberam que ele era ali um poderoso no Egito, e depois que Jacó morreu, os irmãos falaram assim: agora nós estamos tudo lascados na mão do nosso pai, do nosso irmão, ele vai se vingar da gente, agora já era. E eles vieram até com uma conversa assim: olha, José, o nosso pai antes de morrer mandou dizer para você usar de misericórdia com a gente. Aí o versículo bíblico deixa bem claro, quando José viu a postura dos seus irmãos, quando ele estava sozinho com seus irmãos, ele assumiu uma posição de liderança espiritual, de graça, de perdão. José lhes disse: não temais, porque porventura eu estou no lugar de Deus. Ou seja, quem pune, quem julga, quem condena, o Senhor diz assim: a minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, assim, eu estou em lugar de Deus para julgar vocês. Aí ele disse: vós bem que intentaste mal contra mim. Ele não fez de conta que nada não aconteceu nada. Vocês tentaram fazer, vocês tentaram me matar, vocês me venderam como escravo, vocês tentaram o pior contra mim, porém Deus tornou todo esse mal em bem. Deus fez com que isso acontecesse para que nesse tempo, para esse momento, e aí vem a vingança. A vingança de Deus é assim: como vocês tentaram me matar, como vocês me venderam como escravo, como vocês me colocaram num poço, como vocês falaram um monte de mentira ao meu respeito, sabe como que eu vou me vingar de vocês? Eu vou sustentar vocês para o resto da vida. Graça e perdão e graça, é isso que precisa acontecer dentro do lar. Sabe, às vezes acontece uma traição, às vezes acontece uma ingratidão, às vezes acontece uma situação como aconteceu com o filho pródigo, que pega a herança antecipada e vai lá e gasta tudo, e depois fica na mão, e vem o pai fala: eu vou te colocar num lugar de honra de novo, porque você se humilhou, se arrependeu. Então, o que nós precisamos entender é que perdão e graça está conectado também com confissão, com arrependimento, com conserto, isso tudo, com olhar e dizer: eu realmente fiz, eu errei, eu falei, mas estou aqui. E a gente precisa entender que a vingança do crente é o amor, é a graça. Eu sofri um assalto violento alguns anos atrás, depois de sair de um culto domingo à noite. A minha família inteira chegando em casa, os ladrões subiram, nos maltrataram, fizeram até roleta russa comigo, ameaças, levaram tudo que a gente tinha dentro de casa, carro, roupa, televisão, computador, celulares e tudo mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe, a minha oração que eu fiz junto com a minha família foi: Senhor, salva esses bandidos, salva esses bandidos. Infelizmente não foi isso que Deus fez. Uma semana depois, os 5 foram mortos num confronto com a polícia, fazendo a mesma coisa aqui no interior aqui na metropolitana de Curitiba. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, em nenhum momento eu tive alguma coisa de vingança no meu coração. Até porque quando a coisa mais difícil, mais incrível que eu vivi na minha vida ao mesmo tempo, foi ter um 38 dentro da boca, de cano longo, prateado, e olhando meio contra a luz e perceber onde tinha passava um fogo, e aí de repente o rapaz puxar e você sentir o gosto da pólvora na boca. E naquele momento que durou, sei lá, 30 segundos, com ameaças e tudo mais, passou a minha vida diante de mim assim,
E naquele momento, a única coisa que eu disse, eu vou morrer, então eu não posso morrer com ódio no meu coração, não posso perder a minha. Aquele momento eu tive a mesma sensação que, assim, Senhor, perdoa esse imbecil, né? Então eu quero dizer para vocês assim, queridos, a graça e o perdão faz parte de uma construção de favor, de bênção, de restauração. Eu conheço muitas famílias que tinha tudo para dar errado, mas a graça e o perdão dentro de casa, a partir da graça e do perdão de Jesus, restaurou os relacionamentos e eles prosperaram. O final da graça e do perdão é a prosperidade. Você vai perceber que Israel é uma das nações mais prósperas da terra por uma razão. Os judeus são mais prósperos. A graça e o perdão de José em conceder e dizer, eu vou sustentar vocês. E da onde que vem toda a descendência dos israelitas? Vem aí desses irmãos de José que deram descendência às 12 tribos e todo o processo, e toda a história agora conta o que a graça e o perdão pode fazer. E para terminar, humildade e sabedoria é o 7º pilar dessa família abençoada. Talvez você fale, é só isso? Não, irmãos, eu estou no mês 7, estou trazendo 7 princípios e quero poder estar compartilhando isso com vocês. Existem algumas outras coisas que você tem mais humildade e sabedoria. Essa é uma das histórias mais lindas que eu conheço da Bíblia. Abigail é uma mulher que talvez você não conheça a história dela. Mas Davi estava nas suas batalhas, e nessas batalhas Davi caminhava com o seu exército. Onde quer que ele passava, havia alguns lugares que ele precisava de alimento. Ele precisava ser alimentado, ele precisava... E aí, o que aconteceu? Davi, se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 25, você vai perceber que Abigail era casado com um homem muito rico, muito poderoso, e que ele era capaz, ele podia ajudar Davi naquele, e a sua comitiva naquele momento. Mas ao invés disso, Nabal, que era o marido de Abigail, destratou Davi, xingou Davi e fez todas essas... Agora você imagina Davi, um guerreiro, juntamente com o seu exército e tudo mais, e Abigail, quando viu seu marido fazendo aquilo, o texto bíblico diz assim: vendo Abigail, Davi apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou na terra, lançou-se aos pés de Davi e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa eu, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. O meu senhor, o Senhor meu marido, agora não faça este homem de Belial saber. O que acontece? Ela toma o lugar e fala assim: meu marido está sendo tolo, meu marido como o nome dele diz, é uma pessoa filha de Belial, como o seu próprio nome diz. Então, não deixe o seu coração, o coração dele afetar o seu coração, tenha misericórdia. E Davi olhou para aquela atitude de Abigail e Davi realmente pôde preservar. A história é longa, mas o que acontece é que, como ela própria diz, Nabal é o nome, a loucura está com ele, e a tua serva está aqui, eu estou aqui, eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Abigail, ela foi tão sábia que ela preservou aquele momento, ela evitou um conflito, um confronto, um derramamento de sangue. Posteriormente, mais tarde, a história mostra que a Abigail acabou se tornando uma das esposas de Davi, depois de muitas situações que aconteceram, e eu precisava trazer a história melhor para você, e eu até encorajo você a ler todo o texto bíblico e ver toda a história. Que coisa impactante. O
que eu quero dizer para você? Olha só, Abigail, ela se pôs aos pés de Davi, ela se prostrou, ela se colocou: perdoa, o meu marido está sendo tolo, ele está agindo de forma errada. Então às vezes a gente precisa se colocar, a gente precisa explicar, a gente precisa entrar nessa situação de ser humilde e sábio. Isso vai proteger a nossa família, isso vai proteger a nossa casa, isso vai mudar a nossa estrutura. Eu queria que você se colocasse em pé. Sabe o que Abigail fez? Ela buscou a bênção do Senhor, ela pediu perdão por aquilo que o seu marido tinha feito, a Davi, toda a transgressão. E ela também elogiou a Davi a respeito daquilo. Ela reconheceu em Davi um servo do Senhor. Tanto é que o versículo 28 ele diz assim: perdoa a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os dias. Enquanto Nabal tinha desdenhado de Davi, xingado a Davi, feito todo um distrato a Davi, Abigail chega e diz: eu reconheço que você está guerreando as guerras do Senhor. Eu sei que a sua casa será uma casa firme, uma casa fortalecida. Eu sei que não é você, mas o Senhor que vai fazer a sua casa firme. E o que aconteceu é que a graça de Deus invadiu e protegeu aquela família. Eu quero que você possa hoje, pode passar o próximo slide. Eu queria que você olhasse um pouquinho para esse slide e você buscasse em Deus. Onde é que estão os intercessores da noite aqui? Vem aqui na frente, vamos ungir esses irmãos. Eu estou meio mal acostumado de ungir eles, liberar os pastores, os intercessores, me ajudem aqui. Eu quero 7 aqui na frente, vamos lá de novo, mês 7, vamos liberar essa unção sobre a sua família. E eu queria que antes disso você orasse e olhasse e dissesse que sobre a sua casa você vai lutar e trabalhar por ter um amor sacrificial, uma oração e propósito por essa oração, obediência incondicional, prudência destemida, graça e perdão fazendo parte da sua casa e da sua família, humildade e sabedoria. Talvez quando você olha para esses princípios aqui, você fala assim: eu já tenho 3 fortalecidos, 4, talvez você diz assim: falta um, ou falta todos, eu só quero dizer para você: Deus quer que todos essas colunas, Deus quer que a sua casa esteja edificada sobre a rocha que é Jesus, e essas colunas sejam uma base de uma família abençoada em nome do Senhor Jesus. Você fica à vontade, mas se você quiser, entrando por esse lugar, passa por esse lugar aqui, recebe uma unção sobre a sua vida, cada um deles, né? Você, do pastor Valdomiro, o número 1 até o número 7, cada um de vocês já olha lá e veja: olha, pastor Valdomiro, número 1, a Márcia, número 2, quem que é essa aqui? A Gabi, a número 3, a pastora Tati, a número 4, quem que é essa aqui? A outra Márcia, tem tanta Márcia nessa igreja. Esse aqui é o Luizão, ou Luizinho, Luiz de Jesus. Olha lá, Felipe, você vai ministrar humildade, você vai ministrar graça e perdão. Amém? Libera, profetiza, libera essa palavra sobre eles em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas nessas famílias aqui. E nós estamos profetizando, Pai, amor sacrificial no meio da família. Uma família que vive e ora e paga o preço no propósito. Nós estamos declarando obediência incondicional ao teu propósito, à tua vontade, aquilo que o Senhor está fazendo.
nesta campanha da família, Pai, eu quero declarar essas famílias sendo edificadas na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem dificuldades, sei que há situações, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, que venha sobre eles uma unção que quebra todo jugo. Senhor, nós vamos chegar, ó Deus, daqui a algum tempo e dizer assim: eu vi a mão do Senhor operando no meio da minha família. Senhor, eu quero orar agora por casamentos que estão destruídos. Eu quero orar pela restauração. Eu quero orar por aqueles que estão com dificuldade de perdoar, de oferecer graça, favor. Ó Deus, muitos às vezes têm um sentimento, ó Deus, por causa da traição, do abandono, da negligência, tem um sentimento de cobrar algo, mas que da mesma forma como José liberou seus irmãos, abençoe e diz: eu vou sustentar vocês, eu vou abençoar vocês. Eu quero orar agora para que o Senhor tire toda a amargura do coração, todo o ressentimento, tudo aquilo que está travando, tudo aquilo que está impedindo essa família de prosperar, essa família de crescer, essa família de viver o teu propósito. A mesma forma como, ó Senhor, o Senhor deu um coração obediente a Abraão, que cada um possa obedecer, ó Deus, ao Senhor na sua vida de santidade, na sua vida de compromisso, nas suas entregas, nos seus votos, nas suas ofertas e tudo aquilo que está sendo colocado em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos para que seja quebrada toda a maldição de miséria, de ruína, de fracasso, de pobreza, ó Deus, de falência, de separações. Nós oramos, ó Deus, declarando o teu favor, a tua bênção sobre estas famílias, Pai. Senhor, eu quero orar pelos pedidos de oração que estão, ó Deus, nesta caixa. Quero orar, Pai, por essas famílias que estão com as suas fotos aqui nesse painel. Nós apresentamos, Pai, esses pedidos que temos colocado diante do teu altar. Ó Deus, há muitas declarações aqui, há muita confissão, há muita dependência do Senhor. Senhor, tu podes todas as coisas nos céus e na terra, por isso nós entramos em concordância. A tua palavra diz que quando 2 ou 3 concordam na terra, é feito no céu. Eu oro agora, Pai, pela tua intervenção sobrenatural nessas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Se você recebe, celebre ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Domingo nós temos 2 celebrações, às 10 e às 18. Você é convidado, e tem o culto da Rede Jovem também. Obrigado por você estar aqui. Que a sua família seja abençoada.